Falei que o Vitória precisa de um ponta direita, um ponta esquerda, esse jogador de velocidade pelos lados do campo, uma atualização também. Essa informação confirmada pelo portal 365 Scores garantiu o seguinte, que o atacante Léo Pereira do CRB está em pauta também no Leão, que deve sim formalizar uma proposta nos próximos dias. O Léo Pereira tem 23 anos de idade, aqui no Brasil já atuou pelo Atlético Goianiense, Grêmio, Ituano, base do Corinthians também, onde teve inclusive destaque pelo Timão em 2019, além da base do Ituano. Eu gosto muito do Léo Pereira, é um jogador que assim, você pode falar, pô Guilherme, mas o cara é um destaque na Série B, como que vai ajudar o Vitória em um nível técnico maior como é a Série A? Eu sei que não é o ideal, tá? Obviamente, para o Vitória se reforçar, falar assim, chegar um jogador para mudar a cara, teria que ser uma contratação ou de um jogador já bem mais experiente, mais badalado, com números melhores, vindo, por exemplo, do exterior ou de outros clubes da Série A. Mas a gente entende a dificuldade, né, dessa janela de transferências para o Vitória, a realidade hoje do Leão, então não é um clube assim que pode gastar a rodo. Acho que dentro dessas opções, o Léo Pereira seria sim um bom jogador para o elenco. E na minha opinião também é um dos melhores atletas nesta função na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele que tem 31 jogos na temporada, 6 gols marcados e 6 assistências. Se eu não estiver enganado, o Léo Pereira também foi especulado na Série B do ano passado. Pelo visto, tá? Pelo que eu apurei aqui, o Léo Pereira ele ainda pertence ao Atlético Goianiense. Tem contrato em Goiânia até dezembro e no CRB também até dezembro, porém somente de empréstimo. 23 anos, quando esteve na Série A, a gente tem que ser justo também, né? No ano passado não foi bem, no período, aliás, na Série A de 2022, né, que ele volta para o Atlético Goianiense, ele não teve um rendimento, aquilo que se esperava dele para uma realidade de Série A. Foram 30 jogos, um gol marcado e uma assistência. Mas nas outras competições ele foi bem. Na Sul-Americana, no Campeonato Goiano, nível técnico obviamente muito inferior. Então a única Série A que ele participou pelo Atlético Goianiense não foi bem. 2021 também ele teve uma rápida passagem no Grêmio. Confesso para vocês que tinha até esquecido do Léo Pereira no Grêmio. No Brasileirão foram 16 jogos, também sem gols ou sem nenhuma assistência. É uma aposta, tá? Obviamente é uma aposta. Mas é um jogador que eu faria também essa chegada. O que acho que o Vitória precisa? Dos nomes especulados até aqui, acho que o Vitória precisa de no mínimo 2 pontas. Se contratasse o Pedro Henrique do Corinthians, ex-internacional também, e o Léo Pereira, eu acho que o Vitória estaria já num patamar diferenciado. Se traz, por exemplo, só o Léo Pereira e um outro destaque, um jovem, por exemplo, de Portugal, aí não, acho que a diretoria ficaria assim devendo. Não acho que o Pedro Henrique seja a solução de tudo, mas tentar balancear nessa próxima janela a chegada tanto de um jogador jovem, com potencial, enfim, uma aposta, faz parte, quanto também de um jogador mais experiente, mesmo que esteja em baixa, como é o caso do Pedro Henrique no Corinthians, é uma contratação que eu faria. Tá? Então, há níveis de chegadas, né? Uma para ser um titular e outra uma boa aposta, que pode surpreender. Acho que esse cenário se encaixa aí para o Léo Pereira, vem fazendo uma boa Série B, na segunda divisão dessa temporada, vou deixar aqui para vocês inclusive o mapa de movimentação dele, segundo o SofaScore, né, vocês podem observar também, é um jogador bastante versátil, pode fazer essa função principalmente na ponta esquerda, um jogador de drible curto, de partir para cima da marcação, de puxar contra-ataque, na minha opinião um dos jogadores mais rápidos na Série B do Campeonato Brasileiro e tem uma boa finalização. A coisa que eu gosto muito do Léo Pereira é isso, é que ele não tem medo de arriscar, ele chuta de fora da área, tem uma batida forte também na bola, de média distância, então isso falta nos pontas velozes aqui no Brasil, vocês podem observar. No Atlético no ano passado, eu lembro de escutar algumas entrevistas do presidente Wadson Batista, falando que o jogador estava pouco comprometido, sabe, muito mais nessa parte extra-campo. Pelo visto, lá no CRB, isso não vem sendo um problema, tá? Mas é outra coisa também que eu ficaria atento, sabe? Pô, você tá chegando no Vitória, você quer de fato jogar ou você quer noitada, né? Acho que não é o caso do Léo Pereira, já tá mais experiente, enfim, já passou também em Portugal. Acho que não vai dar trabalho nesse aspecto também não, porque, pô, ninguém quer jogar uma carreira no lixo, vem jogando bem, deu assistência contra o Guarani, marcou gol contra o Paysandu, contra o América Mineiro, é um jogador que tem sim minha confiança e eu faria sim essa contratação. Na Série B são 2 gols e 1 assistência, justamente nesses últimos jogos, mas mesmo antes, tá? Mesmo quando o CRB estava mal, capengando ali também no comecinho da Série B, muito mais focado na Copa do Nordeste, o Léo Pereira sempre foi um jogador interessante. Na Copa do Nordeste, inclusive, foram 2 gols
em 11 aparições. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse assunto, quem chegar, quem contratar, o que você faria para essa próxima janela de transferências que volta a ficar à disposição no próximo dia 10 de julho. Eu sei que o Vitória começou mal, eu sei que a situação financeira não é a melhor possível, mas dá sim pro Vitória. Garimpando bem esse mercado, um clube grande, quem é que não quer jogar no Vitória, né? A gente também tem que pensar nesse cenário de primeira divisão, um clube de massa. O Vitória vai conseguir contratar bons jogadores, fazendo isso, ajustando mais rápido, seguindo pontuando nessa próxima semana também. Dá sim pro Vitória pensar aí, né, numa permanência menos angustiante para o torcedor, obviamente. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o interesse do Vitória em contar com o meio atacante equatoriano Juan Casares para a sequência da temporada. Esta informação confirmada pelo portal De Olho no Peixe. Um abraço aí para a rapaziada. Jogador que acabou perdendo espaço lá na equipe do Santos, apenas 14 jogos nessa temporada com um gol marcado. Casares tem contrato somente até o final desse ano, 32 anos de idade, na Série B do Campeonato Brasileiro, entrou em campo apenas 3 vezes, né, não vem sendo utilizado com frequência pelo Fábio Carille e deve sim deixar o Santos para a sequência do ano. Olha, a contratação do Casares seria a solução para os problemas ofensivos do Vitória? De forma alguma, tá? Acho um jogador que nos últimos anos não agregou muita coisa, né? Para dizer bem a verdade, a última boa temporada do Casares na sua carreira foi em 2019, vestindo a camisa do Atlético Mineiro, né? Naquela ocasião sendo o nome titular, 11 gols e 9 assistências. De lá para cá, não quer dizer que seja um péssimo jogador, mas oscila bastante. Teve ali bons momentos pelo Corinthians em 2020, alguns bons momentos pelo Fluminense em 2021, pelo Independente da Argentina na temporada de 2022 e desde o ano passado vem jogando muito pior, tá? Pelo América Mineiro demorou para encontrar uma forma física, ok, né? Até fez alguns jogos interessantes, eu lembro de assistir um jogo, acho que foi América e São Paulo, né? América e Santos também, com o Casares até jogando bem, dando uma boa movimentação no meio de campo, mas a fase dele, hoje com 32 anos de idade, não é de um jogador que vá decidir para o Vitória. Ainda assim, olhando as opções no mercado, se o Vitória conseguir contratar um jogador em uma fase melhor, mais o Casares, acho que faz sim sentido, tá? Para ele não chegar com essa responsabilidade de ser o único salvador da pátria, porque os números, enfim, as atuações nos últimos anos não indicam isso, mas pelo menos é um jogador que já conhece o futebol brasileiro, olhando nessa próxima janela da metade do ano. Jogador que inclusive tem passagem pelo River Plate, né, onde surge ali em 2012, ele que é revelado pelo Independente José Terán, né, esse clube bem pequenininho do futebol do Equador em 2009 e chega no sub-20 do River Plate já no ano seguinte. Estreando no profissional, passou também pelo Banfield, onde se destaca, né, em 2014 e 2015, chamando a atenção do Atlético Mineiro. Pelo Galo teve sim momentos espetaculares entre 2016 a 2019, né, quando acabou sendo negociado com o Corinthians para a temporada de 2020, essa passagem no Independente, América e também no Santos. Geralmente pode fazer uma função tanto como um meio atacante, esse jogador armador, nessa função de um 10, quanto também pelas beiradas. Na meia esquerda, quando surge ali aqui no Brasil, né, pelo Atlético Mineiro em 2016, fazia muito essa função também pelas beiradas, com muita velocidade, cortando para dentro, né, buscando uma finalização de fora. Nos últimos anos vem sendo um jogador mais responsável pela distribuição do jogo, né, uma bola diferenciada, enfim, tem essa qualidade na batida ainda, cobrança de escanteios, de faltas, mas não é aquele jogador tão perigoso quando era mais jovem. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também. O Casares, que é destro, 1,71 m de altura, pode fazer essas funções tanto como meia central, como também na ponta direita. Então, independente da posição que o Vitória enxergue, né, o Casares para a sequência do ano, eu até faria essa contratação, sendo, né, se o Vitória conseguir contratar jogadores em uma fase um pouco melhor, tanto para a função de um 10 quanto também jogadores pelas beiradas.